paz do Senhor. Tudo bem com vocês? É impossível não estar vendo, irmão, com um culto bom desse, mas louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus estar aqui uma vez mais, sempre muito bom estar aqui. E pastor, vim a primeira vez, muitos vêm, mas retornar, eu fico mais feliz quando eu venho a segunda vez. Que Deus continue te abençoando, pastor Rodifon, todos os irmãos, que Deus os abençoe. Eu queria, por gentileza, que a igreja se colocasse sobre os pés, só para fazermos menção de um texto da Bíblia. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Quantos irmãos encontram? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Que Deus possa continuar te abençoando, meu bem, minha companheira, e que Deus te abençoe. Obrigado. Quem encontrou, diga amém. Lucas capítulo 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Olhando Jesus, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tomai os vossos assentos, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido entre a igreja, é um texto muito pregado, mas foi o texto que Deus colocou em meu coração para nessa noite eu viesse vos trazer uma palavra. Estamos diante de uma festa com o tema Ele Vem, e eu tenho certeza absoluta que Jesus está voltando, irmãos. E se formos analisar o cenário que estamos vivendo, irmãos, só falta uma coisa: a trombeta tocar e Jesus voltar. Está tudo preparado, irmãos. O texto que eu acabo de ler está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Esse texto já me chama a atenção, o primeiro versículo, que diz que Jesus entrou em Jericó. Percebe-se que aqui, somente esse versículo já era o suficiente para me pregar uma grande verdade nessa noite, porque o texto diz que Jesus entrou em um lugar. Irmãos, e segundo a Bíblia, toda vez que Jesus ele entra em um lugar, em um recipiente, esse local nunca mais é o mesmo. E o Evangelho de Lucas é a prova desta verdade. No capítulo 6 e no versículo 6, quando nós vamos ler, relata que Jesus entrou em uma igreja, em uma sinagoga. Dentro dessa sinagoga tinha um homem que tinha uma das mãos mirradas, e o texto diz que Jesus entrou e logo ele foi curado. Quando nós lemos no capítulo 8, no versículo 22, Jesus ele entra dentro de um barco, uma grande tempestade se levanta ao redor do barco, mas a Bíblia diz que logo a tempestade foi acalmada.
Quando lemos no capítulo 8, no versículo 51, 52 e 53, Jesus está entrando na casa de Jairo. Sua filha está morta, mas logo é ressuscitada. No capítulo 6 e no versículo 6, Jesus cura. No capítulo 8, no versículo 22, Jesus acalma as tempestades. No capítulo 8, no 51, no 52 e no 53, Jesus ressuscita. Eu tenho 3 palavras proféticas para a sua vida nessa noite. Jesus está te curando, acalmando as tempestades da sua vida e ressuscitando os seus sonhos, os seus projetos, porque Jesus já entrou nesta casa. Jesus já está presente neste ambiente. Jesus vai se manifestar na tua vida hoje. Eu tenho 2 provas, irmãos, que Jesus está presente neste lugar. A primeira é que eu já estou sentindo a presença dele desde quando eu cheguei. E a segunda é que a Bíblia diz que aonde houver 1 ou 2 reunidos no nome dele, ele estaria no meio, passeando em meio à igreja. E só nessa sala aqui tem mais de 10, irmão. Jesus já chegou, já está passeando, e nessa noite Jesus vai fazer uma grande obra na sua vida. A segunda lição desse texto é que diz que Jesus entrou em Jericó. Para quem não sabe, Jericó é uma cidade recém-construída. Porque quando lemos no Antigo Testamento, no livro do Josué, no capítulo 6, vamos perceber que Jericó, ela é destruída. Quando Josué está vindo com o povo de Israel, o povo que morava em Jericó, eles fecham os portões e eles não querem permitir que o povo de Deus passe. Então sabemos a história, que Josué clama a Deus. Deus diz para Josué, fala para o povo, dá 7 voltas ao redor da cidade, e no último dia eles dão 7 voltas, e eles tocam os instrumentos, eles tocam as buzinas, eles tocam, eles cantam, eles gritam, e o muro vai cair por terra. E foi isso que aconteceu. O povo deu as voltas, o muro caiu, o povo passou, e o texto diz que quando Josué, ele passa por Jericó, quando todo mundo passa, Josué fica por último, e quando ele está no final da cidade, Josué vira as suas frente para a cidade e profere as seguintes palavras: Jericó, maldita seja tu, maldito seja aquele a quem te reedificar. Josué dá meia volta e vai-se embora, e agora Jericó fica com esta maldição. E por causa disso, na história da Bíblia, nenhum profeta pisou-se os pés em Jericó. Não há nenhum registro na Bíblia e não histórico que um profeta pisou os pés em Jericó. Por que não pisou? Porque para eles Jericó era uma cidade amaldiçoada, e por causa dessa maldição eles não poderiam pisar os pés lá. Mas o que o texto diz, meus irmãos? O texto afirma que Jesus Cristo entrou em Jericó. Por quê? Porque não há maldição que Jesus não quebra, não há maldição que fique de pé quando Jesus Cristo entra. E Deus me trouxe aqui com uma palavra profética para liberar sobre a tua casa, para liberar sobre a tua família. Eu estou pregando aqui para famílias que existe uma maldição que vai passando em toda a família. Satanás jogou lá no teu avô, passou para o teu pai, e agora Satanás olha para você e diz: vai ser ele, vai ser a vez dele. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer: Jesus chegou na frente e está quebrando a maldição. Toda a maldição lançada contra a tua casa, contra a tua família, toda a palavra liberada que não vai dar certo, que não vai prosseguir, que você vai desviar, que teus filhos vão abandonar a fé, Jesus joga por terra hoje. Está sendo quebrada esta maldição, está sendo quebrada esta maldição. E a igreja diz glória a Deus.
Só que o texto também diz que Jesus entra em Jericó. Essa Jericó foi reconstruída à beira de ribeiros, e à beira desses ribeiros tinha várias palmeiras. Muitos historiadores chamam Jericó de cidade das palmeiras. Em meio a essas palmeiras havia uma árvore chamada árvores balsâmicas. Dessa árvore era extraído um unguento chamado bálsamo. Esse bálsamo valia muito dinheiro, meus irmãos, e por causa deste grande valor e da grande quantidade que era extraída nesta pequena cidade, essa cidade foi ganhando força, essa cidade foi ficando forte financeiramente, e tamanho foi esse crescimento financeiro que despertou o interesse de Roma. Agora Roma, com todo o seu poder militar, com todo o seu poderio político, vem com o seu exército, sentir esta cidade, toma posse. Agora é a legislação romana que funciona, e essa legislação, eles vão escolher agora, do meio do povo que morava nessa cidade, homens para serem publicanos, cobradores de impostos. Ele escolhe do meio do povo, como coloca o nome de publicanos, e é sobre o chefe dos publicanos que eu quero pregar nessa noite. O nome dele é Zaqueu. A Bíblia diz que ele era chefe, ou seja, tinha um serviço muito bom, tinha um cargo de confiança. A Bíblia vai dar informação que ele era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha uma vida financeira muito boa. A Bíblia também vai dizer que ele era pequeno e que ele quis ver Jesus. Irmãos, aqui eu parei para pensar. Quando eu estava lendo, por várias vezes eu questionei, eu perguntava ao Espírito Santo, como é que um homem que aparentemente tem tudo quer ver alguém que aparentemente não tem nada? Porque Jesus, quando está vindo, Jesus não tinha carro bom, Jesus não tinha dinheiro. E aí, comparando a condição de Jesus com a de Zaqueu, Zaqueu tinha muito mais status, mas só que o texto diz que quando ele soube que Jesus ia passando na cidade, ele queria ver. E eu comecei a estudar a Bíblia e perguntar: Espírito Santo, como é que este homem tão importante quer ver alguém que comparando não tem tanta importância? E eu comecei a entender por quê. Porque o texto vai dizer que que Zaqueu era publicano. Eu fui estudar acerca dos publicanos, e os publicanos, eles eram homens que eram levantados para cobrar os dinheiros, os impostos, e eles tinham cargos dentro dele, e Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Então o emprego de Zaqueu, o serviço dele, ele era colher os impostos de Jericó, ele passava em Cafarnaum, pegava os impostos de Cafarnaum e levava para Roma, para César. Porém, eu comecei a imaginar esse percurso dele, pastor. Eu imagino um dia ele saindo de Jericó, pega todos os tributos e ele vai passando na porta da cidade em direção a Cafarnaum. Lá na porta da cidade tem um cego, pastor, e esse cego, todas as vezes que Zaqueu passava, pedia uma esmola: me dá uma esmola, Zaqueu. Eu imagino Zaqueu nas pressas dizendo para o cego: hoje não, deixa eu ir. Zaqueu saía, via o cego, mas ignorava. Passava em Cafarnaum, ia na coletadoria. Quem era que trabalhava em Cafarnaum, pastor? Levi. Ele pegava os impostos com Levi e levava para César. Este era o percurso que Zaqueu fazia. Porém, um dia ele fez esse percurso. Quando ele estava voltando, vou passar em Cafarnaum para me ver como é que está Levi. Quando ele chega na coletadoria, eu imagino ele perguntando: aonde está Levi? E alguém vai dar notícia para ele: Levi não trabalha mais aqui. Eu imagino ele perguntando: como assim Levi não trabalha mais aqui? Eu sou o superior dele. Se ele quisesse sair, ele tinha que falar comigo. Eu imagino alguém
alguém dando a notícia para ele, pastor. Eu imagino alguém dizendo: não, passou um homem aqui, olhou para Levi e só disse uma frase: Levi, me segue. E imediatamente Levi o seguiu. Irmãos, eu imagino ele fazendo o percurso de volta para Jericó. Como assim? Que homem é esse que consegue tirar Levi de um trabalho tão bom e tão lucrativo? Mas eu imagino ele pensando: tudo bem, deve ter dado um dinheiro a mais. Mas quando ele chega na porta da cidade, ele olha: mas sempre tem um cego aqui, cadê o cego? O cego não está mais aqui. Eu imagino ele indo na porta da cidade, perguntando para os guardas: cadê o cego que fica aqui pedindo esmola? Eu imagino alguém dando a notícia para ele: não, Zaqueu, passou um homem aqui, restituiu o olho do cego, o cego viu e o seguiu também. Irmãos, eu imagino ele pensando: que homem é esse que tirar Levi da coletadoria? Tudo bem, é explicável, mas restituir o olho do cego, isso não tem explicação. Que homem é esse? Eu queria estar lá, irmão, para dar notícia para Zaqueu, para falar para Zaqueu que homem era aquele. Zaqueu, sabe que homem é esse? É aquele que abaixa para ver a terra, é aquele que nunca perdeu uma guerra, é aquele que para quem tem fome ele é pão, é aquele que para quem tem sede ele é água, é aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim, é aquele que para quem vai para a batalha é o capitão, é aquele que nunca perdeu uma guerra. É Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus Cristo que está presente aqui nessa noite. E quem sente a presença dele, abra a tua boca, irmão, glorifica Jesus por no mínimo 30 segundos. Eu imagino ele entrando curioso: que homem é esse? Eu preciso ver. Aí aqui que o texto, ele dá uma... É aqui que eu não entendo. Porque o texto diz: Zaqueu queria ver. Em momento nenhum ele queria ter. O texto diz queria ver. Por 4 vezes o texto diz: Zaqueu queria ver, subiu para ver. Só que o texto diz que quando ele chega, havia uma grande multidão e ele era pequeno. E por causa disso ele subiu na árvore, irmão. Mas pensa comigo, pastor, será que ele não foi até Jesus por causa do tamanho mesmo? Foi não, irmãos. Porque lá em Marcos conta a história de uma mulher que estava há 12 anos sangrando, 12 anos perdendo sangue, que sangue é vida. Então 12 anos aquela mulher, a sua vida ia diminuindo. Mas se ela quis ter Jesus, e ela entrou em meio à multidão, ela não conseguia realmente andar, mas ela foi se arrastando. Ela não poderia estar no meio da multidão porque ela era impura, mas mesmo assim ela correu o risco. Então Zaqueu não foi até Jesus, não foi por causa do tamanho, foi porque não tinha interesse em ter, ele só queria ver, e lá do alto ele conseguia ver. Aí eu imagino Jesus, Zaqueu em cima da árvore. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Zaqueu olhava a multidão, um gritando: o cego foi curado, o surdo está ouvindo, o paralítico está levantando. Imagina o Zaqueu, mas cadê ele? Só que quando ele está acima da árvore, ele escuta uma voz dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. A sorte de Zaqueu, porque enquanto Zaqueu estava conformado em cima da árvore em ver, no meio da multidão tinha um inconformado querendo ter. Irmãos, porque é melhor ter do que ver. Eu não sei qual foi o motivo que você veio aqui nessa noite. Eu não sei se foi para ver o culto, para ver um louvor, para ver uma pregação, mas assim diz a boca de Deus para você nessa noite: é melhor ter do que ver. É melhor ter a presença do que ver alguém que tendo. E eu falo, é melhor ter dinheiro do que ver alguém que tem. E Deus manda dizer para você nessa noite: você só sai daqui sem ter se quiser, porque Jesus já está presente nessa noite. Aí Jesus faz o convite para ele. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aqui tem uma verdade oculta, porque o texto diz: imediatamente ele desceu.
Aí o texto diz que quando ele desce, vai se levantar uma multidão, começa a querer: Jesus, como é que tu vai dormir na casa desse ladrão? Como é que tu vai dormir? Uma multidão se levanta, se desce. Aí o texto diz: imediatamente desceu. Aí o 6 diz: e o recebeu com alegria. E o 8 diz: e levantou-se. Então, se ele desceu depressa, recebeu e depois levantou, ele recebeu Jesus aonde? Embaixo. Porque ninguém recebe Jesus lá em cima, irmãos. É necessário descer às vezes. Às vezes para a gente ter a presença é necessário descer mesmo. Às vezes para a gente ter unção tem que descer mesmo, tem que dobrar o joelho mesmo. Irmãos, eu já fiz campanha de 6 meses em cima de monte. Irmãos, eu já fiz campanha de 3, 4 meses, 5 horas da manhã na igreja. Aí alguém às vezes diz: ah, mas eu quero ter o que tem. Então paga o preço que eu pago. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ei, essa noite é para você descer dessa árvore. Eu quero ir para sua casa, mas eu não vou com você aí em cima. Deus está mandando eu dizer para alguém nessa noite aqui: é necessário descer, é necessário ir para a oração. Ei, Deus manda dizer para alguém aqui que às vezes está orando: Deus, eu quero unção. Às vezes pergunta: o que é que eu tenho que fazer? Ei, irmão, nunca mudou. Irmãos, para ter conhecimento muda. Você vai na internet, você tem. Você vai no livro, você tem. Mas para ter poder, unção, graça, nunca mudou, é a mesma coisa, é joelho no chão e boca no pó. É necessário descer. Aí o texto diz que ele recebeu, e depois que ele recebe, o texto diz que Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo veio salvação para a tua casa. O senhor percebeu, pastor? A palavra da salvação só veio depois que ele aceitou Jesus, depois que ele recebeu Jesus. Por quê? Porque sem Jesus não dá, irmãos. Sem Jesus não existe salvação. Jesus é o único que desceu e subiu e ainda tem capacidade de levar alguém. Vocês vão ver: ah, mas e a irmã Maria? Irmã Maria subiu, mas não leva ninguém. Ah, mas e o apóstolo Paulo? Subiu, mas não leva ninguém. Mas Jesus foi o único que desceu, morreu, subiu, e o texto ainda diz: e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estiver-de-vos também. Irmãos, a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você não aceitar Jesus, desculpa a minha franqueza, não tem salvação para tua casa, não tem salvação para você. Esses dias uma pessoa lá no serviço me perguntou: pastor, ele olhou para mim e disse: irmão, ele me chama de irmão, irmão, aonde fica o inferno? Fica em cima ou fica embaixo? Eu olhei para ele e respondi: irmão, sabe aonde fica o inferno? Ele olhou para mim e perguntou: aonde? Eu falei: no final de uma vida sem Deus. Irmãos, se você quiser conhecer o inferno, apenas viva sem Jesus. Pregador, mas eu quero conhecer o céu. Então aceite Jesus como teu Salvador, que você vai cantar o hino da vitória lá em cima. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Pastor, Jericó não era o destino final de Jesus. O destino final de Jesus era o Calvário. Jesus estava de passagem por Jericó. Então podemos dizer que essa era a última oportunidade de Zaqueu. Jesus nunca mais voltou em Jericó. Era a última oportunidade que Zaqueu tinha de o abraçar, de levar Jesus para sua casa. Irmãos, eu não vim aqui brincar, porque púlpito não é lugar de brincadeira. Eu vim aqui como um profeta de Deus para ser profeta na sua vida. Ei, irmãos, desculpa a minha franqueza, mas hoje neste culto, segundo a Bíblia, pode ser também sua última oportunidade. Pregador, como assim? Lucas capítulo 13, Marcos capítulo 13 diz: eis que não sabeis qual é a hora que há de vir
sim o Senhor. Se é ao meio-dia, se é na primeira vigília, se é na segunda, ou se é ao entardecer. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Sabe o que é que dá de entender? Que Jesus pode voltar daqui 2 anos, 15 anos, 20 anos, mas Jesus pode voltar daqui 6 meses, Jesus pode voltar daqui 3 meses, Jesus pode voltar daqui 1 mês, Jesus pode voltar daqui 7 dias, Jesus pode voltar daqui 2 dias, mas Ele também pode voltar após este culto acabar. Este pode ser o nosso último culto, esse pode ser a sua última oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Desculpa a minha franqueza, eu tenho compromisso com Deus e com o Evangelho, mas essa pode ser a sua última oportunidade de levar Jesus para a sua casa. Eu não sei como é que você veio essa noite, eu não sei como é que está a tua casa, a tua família, mas Deus manda eu dizer para você, filho, filha, Deus manda dizer para você, homem, hoje pode ser sua última oportunidade, hoje pode ser a última hora. E eu quero perguntar nessa noite: tem alguém que ouviu esta palavra, que entrou aqui até mesmo sozinho, mas que reconhece que precisa voltar daqui com Jesus para sua casa, que reconhece que precisa levar Jesus com você? Se tiver, apenas aonde você estiver, apenas levanta a sua mão para cima. Aonde você estiver, só levanta um sinal com a mão. Temos alguém, irmãos? Tem uma pessoa lá no fundo. Tem mais alguém, irmão? Cadê a segunda pessoa para Jesus nessa noite? E aí Deus manda dizer para você, sabe o que? Um dia Paulo está dentro da prisão, pastor. A prisão começa a tremer tudo. Paulo estava preso com Silas. Paulo começa a cantar. A Bíblia diz que um terremoto invade aquele ambiente, aquela prisão. O cárcere, todas as portas se quebram. O carcereiro pega a espada para se matar. Paulo olha para ele e diz: não faça tamanha loucura. Ele olha para Paulo e diz: varão, o que é necessário eu fazer para mim ser salvo? Paulo olha para ele e diz: crede no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A Bíblia diz, meus irmãos, eu não vim aqui de brincadeira, a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus diante dos homens, Deus o confessará diante de Deus, mas quem nega Jesus diante dos homens será negado lá no céu. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: ei, leva Jesus para sua casa. Leva Jesus para sua casa. Um dia uma irmã, eu congregava no estado do Goiás. Um irmão nos chamou para um velório. O velório era do pai dele. Quando eu cheguei lá, pastor, eu vi aquele desespero terrível. Eu perguntei: o que foi? Ele olhou para mim e disse: meu pai morreu sem Jesus. Irmãos, é a pior notícia que pode dar para alguém, porque viver sem Jesus não é problema nenhum, pastor. Viver sem Jesus às vezes é até mais fácil, mas o maior problema é morrer sem Jesus. O maior problema, igreja, é você morrer sem Jesus, porque a morte, ela é um ponto contínuo. Ou é uma vida eterna no céu, ou uma vida eterna no inferno. As suas escolhas vai determinar para onde você vai. E eu encerro agora fazendo novamente mais uma vez esse apelo. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Tem mais alguém que quer levar Jesus para sua casa? Temos só a irmã lá do fundo. Irmã, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Tem mais alguém, meus irmãos? Temos a segunda pessoa nessa noite. Não desperdice essa oportunidade. Pode ser que você não tenha outra oportunidade como essa. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua filha, ó Pai. Aqui está a tua filha, Deus.
E a minha oração nessa noite é que o Senhor abrace ela da mesma forma que o Senhor abraçou Zaqueu. Meu Deus, a minha oração é que o Senhor vai para a casa dela da mesma forma que o Senhor foi para a casa de Zaqueu. A minha oração é que o Senhor mude a vida dela da mesma forma que o Senhor mudou a de Zaqueu. E a minha oração é que o Senhor prospere ela da mesma forma que prosperou Zaqueu. Deus, que o Senhor abençoe ela e a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar todos os pecados dela. E que de agora em diante o Senhor escreva uma nova história para ela, Pai. Que seja uma história de vitória, uma história de conquista, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Irmãos, ainda de pé, vocês, só para encerrar, pastor, o senhor sabe como é que funciona o culto lá no céu? O culto lá no céu funciona dessa forma. Jesus assiste o nosso culto, o Pai, dessa forma. Quando o irmão canta o hino, o Pai assiste o culto sentado. Quando o irmão faz a oração, o Pai está sentado. Quando o irmão canta o hino da harpa, o Pai continua sentado. O pregador pode pregar 2, 3 horas, o Pai fica sentado. Mas quando a alma se converte, o Pai se levanta, olha para os músicos e diz: pode tocar o fole, porque teve uma alma aceitando Jesus, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido. Você pode dizer amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.